O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Como consta no título, eu resolvi fazer um vídeo contando os 10 melhores jogos que eu já zerei em toda a minha vida. Mas antes de começar, eu queria falar que é tudo a minha opinião. Você pode discordar dela sem problemas. E eu quero que você também comente a sua lista nos comentários. Outro aviso é que vocês vão perceber uma coisa. Um spoiler de um jogo que vai estar na lista para eu usar como exemplo. The Last of Us 1 e 2 é um dos melhores jogos da minha vida. Mas eu não vou colocar um em uma posição e o outro em outra posição, para não ficar vários jogos de uma franquia. Então eu coloquei o meu favorito dela na mesma posição. E isso ocorreu com alguns jogos. Dados os avisos, bora para o vídeo. Vou começar falando de um jogo que eu zerei não faz muito tempo. Na verdade tem um ano, que é o Mario Odyssey. Esse jogo veio em um momento muito especial para mim, mais específico em janeiro de 2023. Nessa época eu estava com aquela síndrome de PC Gamer, onde você tem um PC top, console com vários jogos, mas não sente vontade de jogar nenhum. E isso ficou assim por um bom tempo, comigo baixando vários jogos e os desinstalando minutos depois. Só que isso não ocorreu com o Mario Odyssey. Ele foi o primeiro game da franquia Mario que eu joguei e zerei, e ele é simplesmente incrível. Além de ser um jogo 3D do Mario, já que a maioria que conhecemos é em 2D, ele trouxe uma mecânica incrível que sem ela o jogo não seria nada, e é a habilidade de se transformar em qualquer inimigo do jogo. Logo no início nos é apresentado o Chapéu, um ser que se alia ao Mario, e toda vez que você encontra um inimigo, você usa o chapéu para se transformar nele. Mas não para por aí, já que você ganha todas as habilidades do inimigo. Por exemplo, um sapo, que se você transforma nele, você ganha a habilidade de pular mais alto, ou se transformar em um peixe para nadar embaixo da água. Fora isso, os mundos do jogo são surreais, sério mesmo, cada um é único, com inimigos diferentes, cenários, bosses, roupas e tudo mais. As lutas de chefe também é outra coisa absurda, onde cada um você traça uma estratégia com o chapéu para derrotar o boss. E isso deixa o jogo perfeito. Se você nunca jogou esse jogo ou algum jogo do Mario, eu recomendo muito o Mario Odyssey. Partindo agora para um jogo que eu acredito que esteja na lista de várias pessoas, não tem como deixar ele de fora. GTA V, um dos jogos mais vendidos de todos os tempos, o jogo que revolucionou a indústria e que até hoje tá no top 3 de jogos mais vendidos no ano. Não tem mais o que falar. GTA V marcou muito não só por conta da campanha e seu mundo aberto, mas sim um online. Eu adorava assistir vídeos de corridas com wallride, loops e sempre quis fazer. E quando eu adquiri o game pela primeira vez no 360, a primeira coisa que eu fiz foi jogar um online e fazer as corridas. Logo após eu zerei a campanha, e apesar de não ser a melhor campanha do mundo, não deixa de ser uma ótima história com 3 protagonistas incríveis. Muitos anos depois eu descobri que o online era muito mais do que fazer corrida, que foi quando eu parti para os golpes, ter esquemas para gerenciar e fazer mais dinheiro. Só aí já foram mais centenas de horas jogando e nunca enjoou. Hoje em dia eu confesso que não jogo mais, mas eu não posso apagar tudo que eu vivi com esse jogo, e mal posso esperar o GTA 6 para viver isso tudo novamente, e com experiências ainda melhores com a criação de conteúdo. Em oitavo lugar fica o jogo que eu mais joguei na minha vida, Minecraft. O segundo game mais vendido de todos os tempos não tem essa classificação à toa, Minecraft é único. Um dos jogos mais simples que existem, mas também um dos mais complexos. Isso faz dele um jogo incrível. Aposto que assim como eu, várias pessoas todo ano têm aquela jogatina anual com os amigos para zerar de novo, e apenas Minecraft faz isso. E olha que até agora eu só falei de coisas do single player ou multiplayer no mesmo mundo com os amigos, porque o Mine tem literalmente outro jogo dentro do multiplayer. Acredito que o Minecraft revolucionou como se joga multiplayer, com vários servidores que até hoje são lotados com vários minigames diferentes e que todo mundo gosta. Se eu não me engano, Minecraft foi o jogo que começou com as gameplays no YouTube. Sim, antigamente eu não podia fazer gameplay de jogos, mas o Minecraft mudou isso. E quando as empresas viram o sucesso que fazia, elas também começaram a permitir a criação de conteúdo. Você pode até não gostar de Minecraft, mas é impossível negar o fato que esse é um dos maiores, se não o maior jogo de toda a história. Acreditem ou não, esse foi o último jogo que eu zerei até a data desse vídeo, e foi o ingresso que ele conseguiu para ter a vaga nesse vídeo. Uncharted é uma das maiores franquias da Sony, e isso é um fato. Só que o quarto jogo se superou em tudo na minha opinião. Da trilogia clássica do PS3, o Uncharted 2 foi o meu favorito. Ele rompeu barreiras com a sua campanha incrível e cinematográfica. Tendo em vista que o primeiro jogo não é tão bom, Uncharted 2 foi a continuação perfeita que todo mundo achou que não seria superada, pois o 3 não chegou nem perto na minha opinião. Aí veio o Uncharted 4, o fim dos ladrões. Todos os personagens construídos ao decorrer dos 3 jogos vêm ter o seu desfecho nesse último game. Quero começar falando que esse jogo de 2016 tem um dos gráficos mais bonitos até hoje. Se você não acredita, é só pegar ele no PS5 ou no PC e jogar a 4K, que você vai perceber que eu não estou falando besteira. A história do jogo é perfeita, não fica chata em momento algum. Muito pelo contrário, a cada momento novo ela só melhora. Eles abraçaram de vez a exploração, tendo vários semimundo abertos para você explorar em alguns momentos. Os cenários desse jogo são os mais bonitos e detalhados de toda a franquia, tendo a maior variedade também, como florestas, ilhas, ambientes aquáticos, desertos, cidades e vários outros. Uncharted 4 é uma obra-prima, tanto pelo gameplay, gráficos e principalmente sua história, que deu um ponto final digno a essa franquia e ao seu maior personagem, Nathan Drake. Agora vamos para uma das minhas franquias favoritas, Assassin's Creed. Confesso que sempre achei o segundo jogo um pouco superestimado. Eu joguei primeiro os RPGs, pois prefiro esse estilo de jogo, mas depois de um tempo eu fui jogar o segundo jogo e entendi o porquê ele é tão aclamado. Apesar do seu início lento, Assassin's Creed 2 é uma obra-prima. Seu contexto histórico que a Ubisoft aborda no game é riquíssimo,
Pô, tu conhece e conversa com o Da Vinci, fora as outras pessoas históricas presentes no game. Ele é ambientado na Itália renascentista, onde temos várias cidades exploráveis, sendo uma delas Veneza, que desde essa época a Ubi mostra seu maior dom que ninguém nunca até hoje conseguiu superar: reconstrução de cidade histórica. É impressionante o quão fiel, não em estruturas, mas sim em história, como eles trabalham na cidade do jogo. E eu ainda nem falei da história, já que ela é uma das melhores da franquia inteira. Pra mim só perde para o Rogue. Fora o Ezio, que até hoje é considerado um dos maiores protagonistas de todos os tempos no mundo dos games. Não tem ninguém que goste de games e você pergunta quem é o Ezio e a pessoa não vai conhecer. Esse jogo é lendário, épico. Jogue e eu te garanto que você não vai se arrepender nem um pouco. Resident Evil 4 foi o jogo da minha infância, eu não posso deixar ele de fora dessa lista. E muitos devem perguntar o porquê o 4 está aqui e não o remake. O remake é incrível, respeita a obra original, adicionando mais coisas à história, aprofundando personagens e tudo mais. E mesmo eu amando o remake, ele não substituiu o original para mim. Resident Evil 4 foi o jogo que eu mais zerei na minha vida e em diferentes plataformas. Todas, literalmente todas as plataformas que eu tive, eu comprei o jogo e zerei. E não foi só uma vez, por isso o remake não o substituiu para mim. Talvez algumas pessoas não saibam, mas Resident Evil 4 foi um dos jogos mais revolucionários que tivemos. Nessa gameplay, você está vendo Resident Evil 3, agora você está vendo o 4. Sim, a maioria dos jogos de hoje em dia usam a perspectiva que o Resident Evil 4 criou, o famoso over the shoulder, ou câmera no ombro. Muitos e até eu concordo que em partes ele fugiu muito do que a franquia foi, mas ele não deixa de ser um game Resident Evil por causa disso, senão não seria o mais famoso. Minha recomendação é, se você nunca jogou ele e nem o remake, joga o original primeiro e depois o remake. Ou então já parte direto para o remake que você vai ter uma experiência incrível com um dos maiores protagonistas que existem. O quarto lugar dessa lista eu jurava que iria entrar no top 3, mas infelizmente não teve como. Então em quarto lugar fica o Elden Ring. Bom, eu não quero me estender muito para falar dele porque eu ainda quero fazer um vídeo específico falando a minha experiência e o porquê você deve jogar essa obra-prima, mesmo não gostando de Souls-like, porque eu mesmo não gosto. Elden Ring é o jogo mais premiado que existe e isso não é à toa. É simplesmente surreal o trabalho feito nesse jogo, tanto em mundo aberto como nos inimigos. Sem brincadeira, até mesmo no final do jogo você encontra inimigos novos. Eu duvido muito, mas caso você não conheça o game, ele é basicamente um Dark Souls em mundo aberto. Mas isso é apenas uma forma simples de se falar, porque o jogo é muito mais do que isso. A todo momento você está explorando uma nova área e vai encontrando um inimigo novo, um boss novo e um item novo. O jogo não tem nenhum tipo de guia de missão ou dicas, é tudo por sua conta. Você entra no mundo aberto e faz o que você quiser, sem nenhuma barreira ou alguém te impedindo. Tudo depende apenas de você e de sua exploração. Como eu disse, eu não irei me estender muito porque eu quero um vídeo dedicado. Mas se você não jogou ele achando ser um jogo difícil, jogue, aprenda o gênero Souls-like que eu te garanto que vai ser um dos melhores jogos que você vai jogar na sua vida. Entrando no top 3 eu coloco o God of War Ragnarok. De início eu pensei que ele não iria substituir o de 2018, mas depois que eu joguei eu percebi o quão melhor ele é o primeiro. Eu ainda tenho minhas críticas ao jogo, acho que ele poderia ter sido muito mais grandioso do que foi. Senti que ele foi rushado principalmente no final do game, não aproveitando alguns personagens como Fenrir. Mas fora isso, não posso negar que ele é melhor em tudo que o primeiro jogo. Ambientação, gameplay e principalmente em sua história. Eu amo a mitologia nórdica, conheço a maioria das histórias originais. E até que eu gostei como a Santa Mônica adaptou para a franquia. Muitos acham o gameplay dele a mesma coisa do primeiro jogo, e em partes até que é. Só que nesse eles expandiram praticamente em tudo. Tem novos equipamentos, novas armas, podemos jogar com Atreus, que foi uma adição interessante e que se torna chato depois de um tempo. Tem uma variedade imensa de inimigos, as missões secundárias desse jogo são sacanagens, complementam em muito a narrativa do jogo e dos personagens. Não são missões apenas para estender o tempo de jogo. Agora falando um pouco da história sem spoilers, esse jogo deu um fim digno à redenção do Kratos. Pra quem conhece a história dele desde o primeiro jogo, do Kratos sendo alguém arrogante, com raiva, sem sentimentos, vendo tudo que ele passou com a vingança, e agora tendo um recomeço com o seu filho e a sua redenção, foi algo que mexeu muito comigo. Alguns acham ruim e queriam um Kratos violento de volta, mas aí iria jogar fora toda a construção que o personagem sofreu nos últimos anos. Bom, God of War Ragnarok sempre estará nos melhores jogos da minha vida, e não só por conta de apego emocional, mas também porque é um jogo incrível. Em segundo lugar, ficou o jogo que eu mais fiquei em dúvida entre o primeiro ou essa posição. Foi muito tempo pensando e pensando, mas eu coloco Red Dead Redemption 2. Em 2023, eu o peguei e joguei pra valer, fazendo tudo o que era possível, porque a primeira vez que eu joguei ele, eu joguei literalmente a minha experiência fora, pois eu só rushei a história, mal tava entendendo nada e nunca mais entrei nele. Mas ano passado eu rejoguei fazendo tudo, e esse é o maior e melhor jogo que a Rockstar já criou. Perdão quem gosta de GTA, mas nenhum jogo está perto desse, e nenhum jogo de mundo aberto chegou perto do que é Red Dead 2. O mundo aberto desse jogo não é um mundo aberto comum, tudo é vivo, todo NPC, até mesmo animais, tem uma rotina. Você encontra pessoas trabalhando, indo pra casa, ficando com a família, você pode ver animais brincando, se atacando entre si, você pode ver uma águia pegando um peixe no lago. Me diz qual outro jogo é tão rico em detalhes como esse. E me desculpa, mas a pessoa que fala que o jogo é lento por ter que andar de cavalo de um lado para o outro não sabe o que está perdendo. Se fosse num jogo da Ubisoft, tudo bem, porque andar no mundo aberto deles de um lado para o outro não acontece nada. Já no Red Dead, andar de um lado para o
ou outro sempre vai acontecer alguma coisa. Então você não está andando à toa. Fora que a desculpa ainda é ruim, porque você pode dar fast travel no mapa inteiro praticamente. Agora que já falei do mundo aberto, que não é a melhor coisa na minha opinião, vou comentar o que é. A história e os seus personagens. Esse jogo te entrega um protagonista que ninguém conhece. Um cara fora da lei que não liga para as pessoas que não sejam próximas e constrói todo um arco de redenção incrível, se tornando o melhor protagonista de todos os tempos para mim. A história desse jogo é digna para ganhar um Oscar. Você se emociona, entende cada personagem, acompanha a evolução de cada um e amadurece junto com eles. Red Dead 2 não é apenas um jogo de Velho Oeste, é uma obra-prima que vale cada minuto jogado e cada centavo gastado. E em primeiríssimo lugar fica The Last of Us Part 2. Esse jogo lançou em um momento muito importante para mim e ele me marcou demais. The Last of Us Part 2 beira a perfeição, tanto em história como em gameplay e principalmente em seus gráficos. O gameplay desse jogo é um dos, se não o mais polido que eu já joguei. O primeiro game tem um bom gameplay, mas ele não chega a ser fluido como o segundo jogo. As animações de cada parte do jogo são absurdas. Os gráficos também dispensam comentários. Com certeza tá no top 3 dos melhores que temos até hoje, e estamos falando de um jogo de geração passada. As expressões faciais, os cabelos, tudo é impecável até os mínimos detalhes. Agora falando em história, não vou dar nenhum spoiler pra quem não jogou, mas eu entendo um pouco das críticas e outras nem tanto. Não sei o porquê alguém simplesmente decide detonar o jogo porque não gostou de uma escolha narrativa para a história dele. Essa escolha é o que cria a história. Pra quem jogou o primeiro jogo e entendeu, sabe que era necessário. Então você detonar o jogo e não jogar, eu sinto é pena, porque você vai estar perdendo um baita jogo. Essa não é uma simples história de vingança. Mostra como o ser humano se torna em um mundo pós-apocalíptico. Você se conecta com todos os personagens, até mesmo os NPCs que você mata durante a campanha. Todos eles têm nome, e você descobre no futuro que eles têm famílias e tudo mais. Essa é a melhor história que eu já vi contada em um jogo, então jogue, você não vai se arrepender. Bom, e essa foi a minha lista dos 10 melhores jogos que eu joguei. Lembrando que foi tudo a minha opinião. Você pode concordar ou discordar, mas também quero saber a sua lista aí nos comentários. Vou estar respondendo a grande maioria. É isso e até a próxima.